Olha, se tem uma carreira que dá o que falar no Brasil, é do serviço público, né? Estabilidade, concursos, um monte de regras. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender de vez o que é mito e o que é verdade. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A ideia de ter estabilidade é o que move milhões de pessoas a estudarem por anos. Mas espera aí, será que é mesmo um emprego garantido para sempre? Então, para a gente desvendar isso, que tal a gente fazer uma coisa diferente? Vamos acompanhar a jornada de alguém que sonha em ser servidor público, desde o primeiríssimo passo até a tão desejada estabilidade. Ok, para começar, a gente precisa dar um passo para trás. Antes mesmo de falar em servidor, tem um conceito muito maior que a gente precisa entender: o de agente público. É aqui que a nossa história realmente começa. Pensa no agente público como se fosse um guarda-chuva gigante. Debaixo dele cabe todo tipo de gente, desde, sei lá, o presidente da República até um mesário voluntário que trabalha na eleição. E essa definição é super ampla de propósito, sabe? É para incluir todo mundo que, de alguma forma, atua em nome do Estado. Como a gente pode ver, tem um monte de tipo de agente, mas o nosso foco aqui, a jornada daquela pessoa que estamos acompanhando, e, na verdade, da grande maioria, vai ser em uma categoria bem específica: os agentes administrativos. Eles são tipo a verdadeira espinha dorsal da máquina pública. Beleza. Uma vez que a pessoa decide ser um agente administrativo, ela se depara com uma encruzilhada, uma decisão super importante, porque o jeito que essa pessoa vai se ligar ao Estado vai definir todo o futuro da carreira dela. E olha, essa conexão não é só um detalhezinho burocrático, não. Se o vínculo vai ser por um cargo, um emprego ou uma função, isso muda completamente as regras do jogo. Os benefícios, as obrigações e, claro, a chance de conseguir ou não a famosa estabilidade. Dá uma olhada nessa tabela que fica bem claro. O cargo é o caminho das pedras para quem sonha com a estabilidade. Por quê? Porque ele é regido por uma lei própria, o tal do estatuto. Já o emprego, bom, a conversa é outra. Ele segue a CLT, igualzinho na iniciativa privada, ou seja, sem aquela garantia. E a função? Essa é sempre temporária. Fica nítido que a escolha do caminho praticamente define o destino profissional. Então, essa escolha entre cargo ou emprego determina qual vai ser o manual de instruções, o livro de regras da carreira da pessoa. É o que a gente chama de regime jurídico. E aqui a gente vê a grande divisão no serviço público brasileiro. É como se fossem dois mundos. De um lado, o regime estatutário, que tem suas próprias leis e a promessa de estabilidade lá no fim do arco-íris. Do outro, o regime seletista, que funciona de um jeito bem parecido com qualquer empresa privada. Então nem precisa dizer, para quem busca segurança, o alvo é um só: o caminho estatutário. E agora chegamos nela, a palavra mágica, o grande objetivo de quem entra no serviço público brasileiro: a estabilidade. É por causa dela que tem gente que passa anos e anos da vida estudando. Mas calma lá, é muito importante entender uma coisa. A estabilidade não é um brinde que a pessoa ganha no primeiro dia de trabalho. Longe disso. É uma conquista, um marco que só é alcançado depois de um processo bem rigoroso. As regras estão na Constituição, no artigo 41, e são bem claras. São 4 degraus que precisam ser subidos em sequência. Primeiro, passar no concurso. Segundo, ser nomeado para um cargo efetivo. Terceiro, trabalhar duro por 3 anos. E quarto, que é crucial, ser aprovado em uma avaliação especial de desempenho no fim desse período. Só depois de cumprir tudo isso é que a estabilidade vira realidade. 3 anos. Pensa só. Esse é o tempo do chamado estágio probatório. É um período de teste, na prática, onde a aptidão e a disciplina do novo servidor são colocadas à prova. É um teste de resistência bem longo, antes de finalmente alcançar a garantia da estabilidade. Tá, mas por que isso existe? Qual é a lógica? A ideia original é bem interessante. Não é para ser só um benefício para o servidor, mas sim uma ferramenta para garantir a imparcialidade do Estado. Ela foi pensada para que o servidor possa tomar decisões técnicas baseadas na lei, sem medo de ser demitido por contrariar algum interesse político ou econômico. Saquê? E aqui vem um ponto fundamental. Mesmo depois de conquistada com tanto suar, a estabilidade não é uma garantia absoluta. Aquele papo de emprego para toda a vida pode sim chegar ao fim. A própria Constituição prevê 4 situações em que um servidor estável pode ser demitido. Isso pode rolar por uma condenação judicial, um processo disciplinar por falta grave, avaliações de desempenho ruins, ou até se o governo precisar cortar gastos. Isso meio que acaba com o mito de que o emprego é garantido não importa o que aconteça. E assim a gente termina a jornada do nosso aspirante a servidor.
com uma visão bem mais clara do sistema todo. A estabilidade foi criada com um propósito muito nobre: proteger o Estado. Mas a pergunta que fica no ar é, no Brasil de hoje, será que esse mecanismo ainda funciona do jeito que foi planejado? A resposta para isso define o futuro da administração pública no país.